Deus essa noite, quero que você fique em pé, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 60. Vamos ler o versículo 60 até o 71. Longe do Senhor não é o nosso lugar. Foi o que a Luane cantou. É uma indagação porque Ele nos ama tanto. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. João capítulo 6, versículo 60, página 137, para quem tem a Bíblia do culto, quem achou, diga amém. Epígrafe do texto diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis a tua palavra, que o Senhor venha falar na tábua de cada coração nessa noite, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, mais cheios de Ti, mais próximos, ó Pai, da Tua presença, mais parecidos contigo, Senhor Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite e que a Tua palavra fique guardada na tábua do nosso coração. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém e amém. O tema da pregação desta noite, irmãos, é: até onde você está disposto a seguir a Cristo? Olhe para alguém e pergunte para ele: até onde você está disposto a seguir a Cristo? A palavra de Deus diz que aqui há dois tipos de discípulos: aqueles que ouviram rejeitar o pão da vida e aqueles que ouviram e aceitaram o pão da vida. O pão da vida é Jesus. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores de origem inglesa, ele dizia em uma das suas frases para a igreja que a pregação do Evangelho, olha o que ele diz, é forte: a pregação do Evangelho dói aos ouvidos carnais, mas transforma o coração de carne, de pedra, em coração de carne. Ou seja, a pregação do verdadeiro Evangelho, ele dói aos ouvidos, mas transforma o coração. Charles Spurgeon também dizia que se um pregador, ele pregou algo que não ofendeu os ouvidos dos seus ouvintes, ele falou qualquer coisa menos da palavra
igreja sede, em uma certa feita, onde o pastor Paulo me deu a oportunidade de pregar sobre armas espirituais. Eu preguei lá sobre Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. E Deus me usou dizendo assim, que a pregação do Evangelho, ela nunca vem a nosso favor. Ela nunca vai exaltar o homem, mas ela vem para matar a carne e para alimentar o espírito. Então nós vivemos num mundo hoje, onde o politicamente correto está estragando as pessoas ao invés de melhorá-las. Está estragando filhos, está estragando família, está entrando dentro das escolas, está entrando dentro das igrejas. O que eu estou querendo dizer? É que muitas vozes estão alcançando dimensões grandes, ou seja, você vê que todo mundo é valente atrás de uma tela de computador ou celular. Falam o que pensam, falam o que querem, mas quando tem que falar no olho do olho, não sai nada. Por quê? Porque se eu falar a verdade, eu posso perder algumas amizades. Se eu falar a verdade, pode acontecer que dentro de casa o ambiente fique um pouco tumultuado, um pouco pesado. Então a esposa não fala a verdade que deseja falar para o marido, e o marido também fica com o pé atrás de falar a verdade para sua esposa. O verdadeiramente correto está fazendo com que filhos se tornem príncipes e reizinhos dentro de casa. Está estragando toda uma sociedade que não está sendo moldada, não está sendo transformada, não está sendo amassada. A Bíblia, W. Tozer, ela vai dizer assim, que quanto mais Deus usa uma pessoa, mais Ele amassa essa pessoa. Jeremias, para ser moldado ao caráter de Deus, teve que passar pela casa do oleiro, ele teve que descer. Deus teve que fazer dele um vaso novo, ele teve que se quebrar debaixo da mão do oleiro, para ele ser transformado e aprovado por Deus. Então, Jesus, ele já vem aqui fazendo milagres. Se você ler o Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, ele vai curar um paralítico que há 38 anos estava esperando por misericórdia na casa de misericórdia, aonde de misericórdia não tinha nada. Sabe por que não tinha nada de misericórdia? Porque o paralítico estava lá há 38 anos. Pessoas estavam lá para ser curada da dor de cabeça, para ser curada da dor de barriga, e as pessoas chegavam do lado dele e deveriam falar assim, já que é a casa de misericórdia, ele precisa andar, então eu vou ajudar ele, depois eu volto. Mas não, ele até contava com alguém que ajudasse, mas quando ele vinha, aquele que veio por causa de uma dor de cabeça, já estava lá no meio do mar, já estava no meio do tanque, e ele esperando a cura. Se não fosse Jesus entrar naquele tanque, não haveria misericórdia para aquele paralítico. Vai dizer então que Jesus vem andando por cima do mar. Os discípulos estão ali apavorados, uma tempestade enorme, e Jesus vem andando por cima do mar dizendo assim, não há tempestade, não há dificuldade que possa me amedrontar, eu passo por cima da dificuldade. Então Jesus vai se retirar para orar. Por quê? Porque conforme os milagres aumentava o número de seguidores. Repita comigo assim, conforme os milagres, conforme os sinais, conforme as bênçãos, as palavras doces, aumentavam o número de seguidores. Então agora ele vai realizar um milagre sobrenatural. Qual é esse milagre, pastor? É o milagre do capítulo 6 de João. Ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Milagre sobrenatural. Aí Jesus, ele percebe que o povo está seguindo ele, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Está seguindo ele para receber milagre, está seguindo ele para receber pão, para ficar de barriga cheia.
Então ele vai mudar o discurso agora. Ele vai começar a pregar palavras de vida eterna, palavra que dói a carne, palavra que machuca, palavra que mexe com o ego, que mexe com a carne. E ele vai começar aqui, olha, no capítulo 6, versículo 26. Olha o que Jesus vai falar. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. No 27 ele vai dizer assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus está dizendo assim: vocês estão correndo atrás de mim por causa errada, por coisa que perece. Eu não vim trazer pão, que daqui a pouco você está com fome, mas eu sou o pão, que se você se alimentar de mim, você jamais terá fome. Eu não vim aqui trazer coisas que se perdem com o tempo. Eu vim plantar um reino que é para toda a eternidade. Deus começa a falar duro através de Jesus. Jesus, ele vai receber crítica dos líderes judeus, porque no versículo 41 do capítulo 6, vai dizer a palavra de Deus que eles murmuravam, pois deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Sabe quando Jesus fala assim: eu sou o pão que não perece, eu sou o pão que desceu do céu? Sabe o que eles respondiam para Jesus? Você é filho de José e Maria. Até ontem você estava batendo prego com seu pai José, eu vi você. Até ontem você estava perdido lá no templo com 12 anos, eu vi você. Murmuravam dele, tiravam sarro de Jesus, mas na hora do milagre recebiam e davam glória a Deus. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Na hora que ele tinha para oferecer, ele era Deus. Na hora que lembravam que ele teve que descer a terra e se passar por homem, e ser criado na barriga de Maria, e ser criado em Nazaré, começavam a falar: já que não tem nada para entregar, eu vou falar que você não é Deus. Muita gente segue Jesus na igreja até o ponto de receber. Depois que recebe o milagre, não volta mais. Jesus começa a pregar a palavra, começa a falar palavras de vida eterna. Vai dizer que o culto até começou cheio, a igreja até começou cheia, mas conforme ele ia pregando a verdade, os discípulos, duro é esse discurso. Meu ouvidinho não suporta ouvir a verdade, então eu vou sair. É o que está acontecendo. Para cada tipo de caráter tem uma igreja aberta. Você quer ouvir a massagem? Vai nessa igreja aqui. Quer ouvir que você é o escolhido de Jesus? Vai nessa igreja aqui. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Deus tem filhos. E Ele quer que você aprenda a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela machuca. A verdade dói. A verdade dói, mas liberta. A verdade dói, mas liberta. Eu vou insistir nisso daqui. A verdade dói, mas liberta e transforma o velho homem em nova criatura na igreja, na casa de Deus. Vai dizer no 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como ele, pois, diz: desci do céu? É isso que Jesus está ouvindo. E no 52, eles vão dizer assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não estavam entendendo nada, ou queriam se fazer por desentendidos. Por quê? Porque Jesus está pregando para os líderes religiosos e os seguidores. A palavra vai dizer que onde Jesus estava, 500
500 discípulos estavam. Então ele está dizendo assim para os discípulos: se arrependam, muda de vida, quebranta esse coração. Eu vou ter que morrer, eu vou ser entregue aos malfeitores, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles queriam que ele viesse num cavalo branco, destronasse o trono de Roma, matasse os líderes romanos, mas ele veio aqui não matar os líderes romanos, mas morrer na cruz por eles também. Esse discurso não foi bom para quem estava ouvindo, para os judeus. Esse discurso não era o que eles esperavam, mas era a verdade que Deus tinha para falar através dos ouvidos dele. Nós temos que aprender, irmãos, que quando nós viemos para a igreja, nós viemos para receber uma direção de Deus. E a direção de Deus para a nossa vida nem sempre vai alisar o nosso ego, nem sempre vai ser algo que vai nos exaltar, mas algo que vai confrontar com o nosso pecado, a nossa carne e a nossa natureza humana. Mas é essa palavra que leva ao trono de glória que nos está reservado. É essa palavra que muda o caráter de um homem e de uma mulher. É nessa palavra que você tem acesso a Deus e acesso à vida eterna. Eu quero dizer para você nessa noite, até onde você está disposto a seguir a Cristo. Até onde? Olha, eu me contento até aqui. Descer as águas eu não quero. Então você parou já. Não, porque Deus quer que através do descer as águas, você se torne uma nova criatura, para que Deus possa fazer em você aquilo que Deus já enxergou lá no ventre da sua mãe. Tem pessoas que querem vir até Jesus até ficarem num ponto confortável. Não, Deus tem propósito, tem projeto para cada um que pisa dentro de uma igreja. Ele quer te fazer um cooperador, Ele quer te fazer um diácono, Ele quer te fazer um presbítero, Ele quer te fazer um evangelista, Ele quer te fazer um pastor na casa de Deus. Para quê? Porque Deus precisa de você para pregar o evangelho aqui na terra. Esse seu comodismo não agrada a Deus. Nós somos obra de Deus, feituras de Deus, para realizar aquilo que Ele tem para fazer através de nós e em nós. Em nós e através de nós. Então, quando Ele vai falando essas palavras, as pessoas vão deixando Ele praticamente sozinho. Diga assim: a palavra do Evangelho dói aos ouvidos, mas transforma o coração. Jesus, ele deixa claro aqui no Evangelho que ele está pregando, que é só nele se pode encontrar a verdadeira vida eterna. Você pode ver que ele fez questão de alimentar 5.000 homens. Se você for ver no capítulo 6, do 1 até o 13, do 26 até o 27, as pessoas estavam ouvindo Jesus, alimento espiritual. Mas Jesus, ele tinha um discernimento também como homem, porque ele estava como homem. Ele dormiu na polpa do barco. Ele chegou cansado no tanque, onde aquela mulher de Samaria, no poço onde aquela mulher de Samaria foi pegar água. Ele chorou na morte de Lázaro. Ele sabia da limitação humana. Então ele falou assim: já que ouviram a minha palavra, agora eu vou entregar pão para esse povo. Aí depois ele sobe para orar. O povo seguiu Jesus, chegou antes de Jesus, correndo. Como? Antes dos discípulos que estavam com o barco, Jesus estava lá. E o povo chegou antes dos discípulos que estavam com o barquinho, né? Chegaram a pé, correndo para ouvir Jesus? Não, para comer pão de novo. Só que dessa vez Jesus entendeu: estão correndo atrás de mim por causa do milagre. Estão vindo na igreja para receber o milagre. Mas não foi para isso só que eu vim. Eu vim para curar, eu vim também para dar vista aos cegos, fazer paralítico andar, multiplicar o azeite da viúva, multiplicar o pão do povo. Mas a principal coisa que meu pai mandou eu fazer foi pregar a palavra de vida eterna para esse povo. Aí o que aconteceu? Por pregar a palavra e a verdade, o povo começou a ir embora.
Começaram a ir embora os seguidores. Por quê? Porque não tinha pão para oferecer. Não tinha pão carnal para oferecer, só tinha o pão da vida, a palavra. Então foi interessante para esse povo. Eu estou indo lá, não estou recebendo nada. E ele só está pregando palavra. Para que eu quero palavra? A palavra é o acesso que Deus colocou na terra. É a chave que Deus colocou na terra. Naquele dia ele olhar para você e falar assim: eu vos conheço, benditos do meu Pai, entra para o gozo eterno. Agora quem não conhece a palavra, quem não viveu a palavra, quem não sofreu pela palavra, vai receber de Jesus naquele dia a seguinte frase: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. É isso que vão receber. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Então Jesus agora ele vai perguntar aos seus discípulos se eles também querem o abandonar. E Pedro vai responder no versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido. Repita comigo: crido e conhecido. Mas tem gente que para só no crer, mas não conhece. Sabe aquele que para só no crer? Eu vou melhorar para você. Eu creio que Jesus faz milagre. Eu creio que Jesus salva. Eu creio que Jesus batiza. Eu só não conheço o que está escrito no livro dele. Tem muita gente aqui, irmãos, que só crê, mas não conhece. E quando crê e não conhece, vive apenas pelo que vê e não pelo que crê. Na primeira prova, na primeira tribulação, ele já abandona, porque ele só crê, mas ele não conhece. Quem conhece sabe que enfermidade não para crente, prova não para crente, tribulação não para crente. Ele sabe por quê? Porque ele conhece que nesse livro estão escritas palavras de vida eterna. Não basta crer, tem que conhecer. Por quê? Porque os seguidores apenas criam, mas não conheciam, e no meio da caminhada os abandonaram. E mais uma vez eu pergunto: até onde você está disposto a seguir a Cristo? Até onde? Até onde? Até o momento que chega algo que você não esperava, até o momento que as bênçãos deixaram de acontecer? Ou você vai seguir Cristo até o final, até a consumação dos séculos, para que você realmente entre no gozo eterno com Deus e tenha acesso à vida eterna? É Deus falando até aqui hoje. A coroa está reservada para aqueles que perseveram, para aqueles que são discípulos de verdade. Olha para alguém e fala assim: você aceita o pão da vida nessa noite? E eu vou partir rápido aqui para a pregação. Diga assim: aos que suportam ser confrontados com a verdade, mas é por um tempo, e depois eles abandonam. Olha o versículo 66, o que diz: desde então, muitos dos seus discípulos, imagine se abandonaram Jesus. Imagine nós, coitadinho, pastores, imagine nós. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quantos chegaram para Jesus e falaram: eu estou com o Senhor, pastor, eu estou junto com o Senhor, Jesus. Ô Jesus, vamos lá em casa fazer um churrasco com o Senhor. Vamos lá em casa. Ó, eu trouxe alguma coisa aqui para o Senhor, eu trouxe um presente para ajudar. Mas na hora que Jesus começou a pregar a verdade, o abandonaram, foram embora. Mas Jesus não deixou de ser Jesus por causa disso, porque a gente vai ler hoje aqui na ceia: na noite que foi traído, ele tomou o pão. Aleluia. Vou dizer de novo para você: a traição não mudou Jesus, o abandono dos seguidores não mudou Jesus,
Porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia o propósito da vida dele. Então quer dizer, na caminhada cristã, muitos irão te deixar para trás, mas Jesus jamais te abandona, jamais vai te abandonar. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Guarda a minha palavra, sofre o abandono, sofre a traição, permanece e prega a palavra. Prega a palavra e prega a palavra, irmãos. Então, aos que suportaram até o ponto que não mexeram com eles, mas há outros, diga assim, há outros que permanecem no meio, mas não são de Cristo. Olha o versículo 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi as vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Eu vou melhorar para você. Para os 11 discípulos, Jesus era Senhor. Para Judas, Jesus era escravo. Vou melhorar. Judas vendeu Jesus por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. José foi vendido pelos irmãos, sabe por quanto? 30 moedas de prata. Tem gente que Jesus é escravo. Faz o que eu quero, senão eu estou fora. Faz o milagre que eu quero, senão eu te abandono. Ó, pregador, prega o que eu gosto de ouvir, senão, ó, sua igreja vai ficar vazia. Tem gente que Jesus, ele é escravo, mas não é Senhor, mas está no meio da igreja. Está no meio da igreja, mas está longe do propósito de Deus. Vai ter o joio, mas vai ter o trigo. Deus deixa permanecer. Por quê? Porque no dia de arrancar, Ele sabe quem é joio e Ele sabe quem é trigo. A igreja não vai deixar de andar por causa do joio. A igreja vai continuar, porque naquele dia, o Senhor separará ao lado direito quem é trigo e ao lado esquerdo quem é joio. Olha para alguém aí e diga: permaneça. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Existe um desafio, diga: existe um desafio de Jesus para quem quer ser discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Quem não vai abandonar Jesus pelo caminho? Então você tem um desafio para a sua vida. Olha o desafio, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Jesus falou: vocês estão com quem? Vocês estão com seguidores ou vocês estão comigo? É Jesus perguntando: vocês estarão comigo ou vocês preferem ir com os seguidores? E aí Pedro vai se levantar e vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Quando Deus manda Abraão sacrificar, ele escolhe o monte, ele escolhe o lugar, porque nesse lugar que Abraão ia, o cordeiro iria ser sacrificado no lugar de Isaac. Se Abraão vai por conta própria e sacrifica onde ele quer, o menino tinha morrido. Tem muita gente querendo congregar onde quer, para ouvir o que quer, e está matando a família, está matando os filhos, está se matando e não sabe, porque está ouvindo mentira, crescendo na mentira, ouvindo mentira, e naquele dia a mentira não entra no céu, só entra a verdade, só entra a palavra de vida eterna. Aqui pode ser gostoso, vem aí, permanece do jeito que está, faz o que quer, louva a hora que quer, obedece quem quer, mas naquele dia, irmão, só vai subir aquele que foi fiel e obedeceu até o final e foi discípulo aqui na terra. Diga assim: renuncio a cada vontade própria e faça a vontade de Jesus. Eu estou indo para o final, irmãos. Lucas 9, 23. Olha o que diz Lucas 9, 23. Renuncio a minha vontade para fazer a vontade dele.
Ele renunciou à vontade dele para fazer a vontade do Pai. Olha Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha para alguém e fala assim: não deixe a sua cruz. Não deixe a sua cruz. Carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Negue a sua vontade e faça a vontade de Deus, que no final tem um galardão reservado para você. Tem salvação para você. Olha para alguém e fala assim: quer ser discípulo? Então segue até o fim e continua abandonando a prática do pecado. O discípulo, ele não anda em pecado, ele nega a sua vontade para fazer a vontade do Pai. 1 João capítulo 3 versículo 6 vai dizer assim, ó: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Aquele que vive no pecado nunca conheceu Jesus, mas aquele que nega a si próprio para fazer a vontade de Deus, esse, além de crer, ele conhece. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que tem muita gente na igreja, que dentro da igreja ele é santo, longe da igreja ele vive uma prática de pecado. Esse não crê, não conhece e também não é conhecido. Olha o problema desses seguidores: eles não criam, eles não conheciam e também por Deus não eram conhecidos. Então Deus está perguntando mais uma vez para você hoje aqui: até que ponto você quer seguir a Jesus? Mas existem discípulos que o seguem verdadeiramente. Tem alguém aqui nessa noite? Vou dizer de novo: mas existem discípulos que o seguem verdadeiramente. Eu sou o primeiro, quem é o segundo? É por isso que você está aqui nessa noite. Porque no Calvário, no Monte Caveira, carregando a cruz, ele viu você. Ele viu você aqui nessa noite. Ele pagou preço de cruz por causa da sua vida. O sangue dele foi derramado naquele madeiro por causa da sua vida. As mãos dele, mesmo ressurreto, estão com as marcas de cravo por causa da sua vida. O lado dele está perfurado mesmo num corpo celestial e espiritual. Por quê? Porque a marca era para ser sua, os cravos eram para ser seus, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz de estar sentados aqui nessa noite para participar do pão e do sangue de Cristo. Fique de pé nessa noite. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Antes de encerrar, coloque a mão no seu coração e examine-se a si mesmo e faça a sua oração nessa noite. Certifique-se de que você realmente é um discípulo de Jesus. Coloque a mão no seu coração, analise a sua vida com Deus, mas seja verdadeiro com Deus nessa noite. Quantos cultos você poderia estar na igreja e você não veio por preguiça? Quantos cultos? O sono foi mais importante do que o seu Jesus. O cansaço foi mais importante do que o seu Jesus. A festa foi mais importante do que o seu Jesus. Os seus parentes foram mais importantes do que o seu Jesus.
O seu comodismo foi mais importante do que o seu Jesus. Quantas vezes você também o abandonou, como esse povo aqui? Deixou ele sozinho no culto e não veio. Até onde nós estamos dispostos a seguir a Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto? Até onde Jesus é importante para você? Até onde? Se tem falhado, peça perdão a Ele. Na sua casa, você prefere se envolver com Netflix, com televisão e menos leitura da palavra? Até onde você está disposto a seguir Jesus? Muitas vezes, irmão, nós pecamos por omissão, por não queremos falar a verdade às pessoas. E a palavra de Deus está falando: mesmo que te abandonem, continue pregando a verdade, porque a verdade liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, meu Deus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Nós não negociamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Senhor Deus, não há outro, não há ninguém maior que o Senhor na nossa vida, Senhor Jesus. Nós o amamos, ó Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas iniquidades, perdoa o nosso comodismo. Senhor Deus, perdoa nessa noite, para que possamos ter acesso ao teu corpo simbolizado pelo pão e ao teu sangue simbolizado pelo suco de uva, Senhor Deus. Renova a nossa vida espiritual, renova, Senhor Deus, a nossa vida material também, por que não? A nossa vida física, renova a nossa saúde. Senhor Deus, ó Pai, nos molda conforme a tua vontade, Senhor Deus. É isso que nós oramos, ó Pai, nessa noite, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Em pé como estamos, vamos para a celebração.